Olá, alunos do segundo ano, vamos para a nossa segunda videoaula, dando continuidade ao estudo do reino animal. Filoplatelmintos, vermes de corpo achatado, podem ser de vida livre ou parasitas. Apresentam um tubo digestório incompleto, apenas boca. Podem ser divididos em três classes. A classe turbelária, que é a classe dos vermes de vida livre, como a planária, o verme marinho. A classe cestoda, que é a classe das tênias, Taenia solium e Taenia saginata. A Taenia solium, que parasita o porco, e a saginata, que parasita o boi. Ambas parasitam o ser humano também. E a classe trematoda, que é a classe do Schistossoma mansoni, que causa esquistossomose. Ausência de sistemas respiratório e circulatório, realizando esses processos vitais a partir da difusão, troca de substâncias entre o meio por diferença de concentração. São vermes muito pequenos e achatados. Presença de sistema excretor, células flama. Em detalhe, a planária, da classe turbelária, mostrando as células flama espalhadas por todo o corpo e liberando o fluxo de secreções. Alta capacidade de regeneração. Esses vermes podem reproduzir assexuadamente, por regeneração, e sexuadamente, por fecundação. Entre as principais doenças causadas pelos vermes platelmintos, nós vamos começar com a esquistossomose. Nós começamos com o ciclo. O homem doente defeca próximo à região da lagoa. Essa lagoa vai receber esgoto também, contendo fezes com os ovos do esquistossomo. Esses ovos desenvolvem-se na água doce, se transformam numa larva, que é o miracídio. O miracídio contamina o caramujo do gênero Bionfalalia glabata, é um planorbídeo. Dentro do corpo desse caramujo, esse miracídio se transforma na larva cercária. Essa larva cercária entra em contato com o ser humano pela sola dos pés ou qualquer parte do corpo, contaminando o ser humano. Dentre os principais sintomas que nós podemos citar, são dores abdominais, hemorragias, infecção do intestino, infecção do fígado. E as medidas profiláticas para acabar com a doença e fazer a chamada prevenção é o saneamento básico, o tratamento da água, o tratamento do esgoto, antes que esse seja lançado no manancial, o tratamento e a higiene dos doentes. Outra doença é a teníase. A teníase ela pode ser causada por duas tênias da classe cestoda. A Taenia solium, que parasita o porco, e a Taenia saginata, que parasita o boi. A contaminação acontece da seguinte maneira: tanto o boi quanto o porco se contaminam no meio ambiente, ingerindo alimentos contendo ovos das tênias. Esses ovos, nesses animais, vão parar nos músculos e se transformar numa larva. Esses cistos, então, presentes nessa carne crua, mal cozida, infectada, quando ela é ingerida pelo ser humano, essas larvas, esses cistos, atingem o intestino e lá se transformam em vermes adultos. Os principais sintomas vão desde a perda de apetite, cólicas, inchaço abdominal, vômitos, desidratação, cansaço. E as principais medidas efetivas é não consumir carne suspeita, onde você não saiba a procedência, mal cozida, controle da fiscalização desses alimentos, saneamento básico, tratamento e higiene também. A Taenia solium ela é causada pela carne contaminada de Taenia solium, presente no porco, e a teníase, causado pelo boi, é a Taenia saginata, presente em sua carne contaminada. Temos também a cisticercose, que é causado também pela Taenia solium do porco. Só que nesse caso, o ser humano ele vai se contaminar ingerindo não a carne mal cozida, mas água contendo ovos da Taenia solium. E esses ovos, então, eles vão procurar no nosso corpo tecidos que forneçam oxigênio e glicose em maior quantidade. Aí eles procuram um tecido nervoso. E no tecido nervoso, essa larva não tem espaço para crescer, ela se calcifica, podendo provocar efeitos gravíssimos, como
problemas neurológicos, dor de cabeça, coma e até morte. As principais formas de prevenção é o saneamento básico, o tratamento da água, para que esses ovos não circulem e contaminem o ser humano. Filo dos hematelmintos. Os hematelmintos são os vermes cilíndricos, apresentam respiração cutânea, sistema circulatório já presente, sistema nervoso ganglionar, são triblásticos, têm 3 folhetos embrionários, pseudocelomados e de simetria bilateral. Com relação aos plateumintos que nós acabamos de ver, eles também são triblásticos, apresentam simetria bilateral e são acelomados, diferente dos hematelmintos que são pseudocelomados. Quais são os avanços evolutivos desse filo com relação aos plateumintos? Apresentam um tubo digestório completo, já com boca e ânus. Nós temos representantes parasitas e de vida livre. E alguns exemplos clássicos como o Ascaris lumbricoides, a lombriga, e o amarelão, que é uma doença causada pelo Necator americanus e o Ancylosoma duodenale, que são 2 vermes nematodos. Dentro do ciclo dessas doenças causadas por nematelmintos, a gente vai mostrar o ciclo da lombriga. Como que ocorre a contaminação? A contaminação é por via oral, a ingestão de água e alimentos contendo ovos da lombriga. Esses ovos atingem um sistema digestório, passando pelo ciclo circulatório e se localizam no intestino. Lá se transformam em vermes adultos, vários vermes podem se desenvolver dentro do intestino humano e chegando até 30 centímetros de comprimento. Pode provocar desconforto abdominal, anemia, diarreia, asfixia, irritação dos brônquios, ou seja, sintomas desagradáveis no doente. E as principais medidas profiláticas são saneamento básico, que é o tratamento da água, do esgoto, cuidados com a higiene e também asepsia dos alimentos. O ciclo do amarelão é transmitido por 2 hematelmintos, o Ancylosoma duodenale e o Necator americanus. A transmissão ela pode ser feita tanto por via oral, através da ingestão de água e alimentos contaminados por ovos, ou por via ativa, através da sola dos pés. O indivíduo contaminado por qualquer um desses 2 nematelmintos pode sentir desconforto abdominal, lesões pulmonares e também anemia, provocando o nome da doença amarelão, porque o indivíduo fica bastante anêmico e com o fígado debilitado. As principais formas de medida profilática são saneamento básico, cuidados com a higiene e andar calçado. O ciclo da elefantíase, causado também pelo outro nematelminto, a Wuchereria bancroft, o processo de transmissão é um pouco diferente. É transmitido pela picada da mosca, do mosquito Culex fatigans. Ele pica, inocula a larva. Essa larva ela atinge a circulação sanguínea, obstrui a circulação linfática a partir do momento que ela começa a reproduzir. Ela tampa a circulação linfática, ela impede a passagem de sangue e gases, provocando edemas nas pernas e braços, aonde que foi o local da picada do mosquito. E as principais formas de medidas preventivas seria o tratamento do doente e combate ao mosquito transmissor, evitando os focos criadores de mosquito, e o tratamento do doente. Aqui em detalhe algumas imagens de pessoas contaminadas pela Wuchereria. O filo molusca. O filo molusca é representado por animais de corpo mole, geralmente protegido por uma concha calcária. Essa concha pode se apresentar externa ou internamente dentro do corpo do animal, ou simplesmente não se apresentar. Nós dividimos o corpo desse animal em pé e massa visceral. Vive em ambientes aquáticos, marinhos ou dulcícolas, e encontramos também terrestres úmidos.
Apresenta um sistema digestório completo, sistema excretor por nefrídeos, sistema circulatório aberto, sistema nervoso ganglionar e sistema reprodutor, reproduzindo-se sexuadamente, e a maioria dioico, de sexo separado. São triblásticos celomados. Aqui a gente tem alguns representantes das classes dos moluscos. O critério de separação da classe dos moluscos é a divisão da massa e corpo visceral, que é a divisão do corpo mole desses animais. Nós podemos encontrar a classe Polyplacóphora, que é uma classe muito antiga. Os primeiros moluscos são os principais exemplos dessa classe. A gente tem algumas espécies vivas, como o Quiton. Esses moluscos são marinhos, achatados dorso-ventralmente e apresentam 8 placas calcárias encaixadas umas às outras. O principal representante é o Quiton. A classe Scaphopoda é uma classe que apresenta boca, rádula, que é uma língua cheia de pedaços calcários que ajuda a ralar e digerir o alimento antes da sua introdução à boca. Apresenta uma concha tubular em forma de dente e ele consegue, a partir desse aspecto tubular da concha, se enterrar em ambientes rochosos, ou seja, ele se enterra em ambientes arenosos. A classe Gastrópoda é uma classe marinha de água doce também. Nós encontramos em ambiente terrestre úmido. Apresentam apenas uma concha com corpo mole. Os principais representantes dessa classe são as conchas marinhas, o caramujo de jardim, são os principais exemplos dessa classe. Os caracóis, os búzios, as lesmas. A classe Bivalvia também conhecida como pelicípodas, são os principais exemplos, são os mariscos, as ostras, que estão sendo apresentadas aí em detalhe. São animais formados por 2 conchas que se movem, ligadas a músculos que permitem a movimentação dessa concha no ambiente marinho para nadar e buscar o alimento. Nós podemos encontrar tanto indivíduos aquáticos quanto indivíduos marinhos, e os principais exemplos, portanto, os mexilhões, as ostras, os mariscos e as vieiras. Nós temos também a classe Cefalópoda. Essa classe é a classe que apresenta uma concha interna ou não. Os principais representantes são os polvos, as lulas. Eles apresentam tentáculos que ajudam no processo do nado desse animal e a captura de alimento. A lula ela apresenta 8 tentáculos e o polvo 10 tentáculos. O polvo ele tem uma forma de proteção que é a liberação de uma bolsa de tinta, que quando ele está sendo capturado, né, ele consegue liberar essa bolsa de tinta e aí ele consegue desviar do predador. E eles apresentam uma concha interna, no caso da lula, e o polvo não apresenta essa concha interna. E também nós temos representantes importantes aí na alimentação, como a lula, as vieiras, as ostras e o polvo. Em detalhe, uma lula gigante, né? Que praticamente dificilmente a gente vê essa espécie, que elas são raríssimas. O Filoanelida. O Filoanelida é representado pelos vermes segmentados, ou seja, são vermes que apresentam metamerização. A musculatura é bem desenvolvida, o tubo digestório é completo, a excreção é feita por nefrídeos e ela apresenta alguns avanços evolutivos em relação aos nematelmídeos. O sistema nervoso ganglionar, a respiração cutânea e branquial, no caso dos animais aquáticos, e a circulação fechada com o pigmento respiratório, a hemoglobina. E esses animais também são triblásticos, celomados e de simetria bilateral. Dentro da classificação, nós temos 3 classes de acordo com o número de cerdas. Os oligoquetos, poucos cerdas, poucas cerdas, como é o caso das minhocas, elas são monóicas, hermafroditas. Os poliquetos, várias cerdas, como é o caso do Nereis sp, que é um poliqueto marinho de vida livre. As minhocas também
só que esse Nereis ele é dioico, ele tem sexos separados. E nós temos uma classe sem cerdas, que são girudíneos, sanguessugas monóicos. Apesar de não ter cerdas, eles têm uma ventosa para sugar o sangue. Eles são hematófagos, portanto parasitas. Monóicos hermafroditas. Na Índia ainda se usa a chamada terapia dos sanguessugas, onde o sanguessuga é utilizado em diversos tipos de tratamentos de doenças. Em detalhe, nós temos uma minhoca da classe Oligoqueta, mostrando a importância dela para o solo, na adubação, na aeração. Elas fazem verdadeiras galerias no solo, permitindo a passagem de ar. E claramente nós vemos as capilarizações do tubo digestório, seus vasos sanguíneos, o pigmento hemoglobina e a presença da boca. Esses animais são protostômios. O que significa isso? São animais que têm apenas boca. Aqui a gente mostra o processo da reprodução sexuada das minhocas. Apesar de elas serem hermafroditas, o processo ocorre da seguinte maneira. Duas minhocas se emparelham, aí nós temos uma cerda mais clara e maior, um segmento mais claro e maior das minhocas, que é o clitelo, onde nós vamos encontrar tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o feminino. Após essas duas minhocas se emparelham, trocam espermatozoides, depois elas se separam, as minhocas começam a realizar o processo de ovulação, com formação de um casulo, ocorre a fecundação externa, os espermatozoides trocados entre essas duas minhocas fecundam os óvulos, termina então com a fertilização desses ovos e o desenvolvimento desses ovos dentro do casulo. Depois as minhocas são liberadas no meio ambiente, portanto um processo sexuado de fecundação cruzada. Filoartrópoda. O filoartrópado é o maior filo do reino animal. São animais com exoesqueleto de quitina, um importante polissacarídeo que confere a esses animais proteção e resistência, vivem em qualquer ambiente, apresentam apêndices articulados, o prefixo artro significa articulação, sistema digestivo completo, sistema nervoso ganglionar, sistema circulatório aberto. Na reprodução, eles reproduzem sexuadamente, fecundação interna, dioicos, sexos separados e com desenvolvimento indireto, com presença de larvas, e também direto sem larvas. Como que é o crescimento desses artrópodos? Aqui a gente tem um gráfico mostrando a curva do crescimento dos animais, enquanto que o crescimento dos artrópodos, esse crescimento ele acontece gradativamente através da liberação de muda ou equidície. Eles têm uma parada de crescimento, voltam a crescer a partir do momento que eles liberam essas mudas no meio ambiente, até o crescimento final. O sistema circulatório desses animais é aberto, apresentando um coração que bombeia essa hemolinfa para lacunas em todas as partes do corpo. Esse grupo ele é dividido em classes de acordo com o número de patas e a divisão corporal. Começando com a classe dos insetos. É uma classe que tem 3 pares de patas, um par de antenas, asas ou não, cabeça, tórax e abdômen, que é a divisão corporal, respiração traqueal, excreção por túbulos de Malpighi. Desenvolvimento dos insetos. O desenvolvimento pode ser ametábulo, quando o desenvolvimento é direto, sem fases larvais. Hemimetábulo, quando nós temos o ovo, a ninfa e o inseto adulto. E o holobetábulo, quando nós temos o desenvolvimento completo, ovo, larva, pupa e inseto adulto. Exemplo de ametábulo, a gente tem as traças, de hemimetábulo o percevejo e de holometábulo a borboleta e as moscas.
Crustáceos: 5 pares de patas, 2 pares de antenas, ausência de asas, cefalotórax e abdômen, respiração branquial e excreção por glândulas verdes. Exemplos clássicos: o tatuzinho de jardim, que tem respiração branquial, apesar de viver em ambiente úmido. Temos a lagosta, o lagostim, o siri, o caranguejo, importantes na alimentação. Aracnídeos: 4 pares de patas, ausência de antenas e asas, cefalotórax e abdômen é a divisão corporal, respiração traqueal através de orifícios presentes no exoesqueleto, excreção por glândulas coxais e túbulos de Malpighi. É uma classe com veneno. O escorpião apresenta no aguilhão seu veneno e a gente tem as quelíceras também nas aranhas, que são utilizadas no processo de alimentação e inoculação de veneno também. A digestão desses animais é extracorpórea. Eles liberam uma enzima que digere o alimento e através das quelíceras nós temos aí a inoculação desse veneno e também é um apêndice que ajuda na alimentação. As aranhas em especial apresentam 8 olhos. Miriápodes são artrópodos com várias patas. Nós temos os diplópodos, que apresentam 2 pares de patas por segmento, como o piolho de cobra e a centopeia, e o quilópodo, 1 par de patas por segmento, como a lacraia, e apresentam veneno. Filo dos equinodermos: animais exclusivamente marinhos, apresentam espinhos ao redor do corpo. A simetria é radial. Apresentam também um tubo digestório completo, a maioria com respiração branquial, locomoção por pés ambulacrários. O sistema ambulacrário é uma rede de tubos, de pequenos tubos espalhados pelo corpo do animal e que auxilia no processo da entrada e saída de água, realizando também os processos de respiração, circulação, excreção, porque essa água leva gases, alimentos e também libera as excretas. A circulação é aberta. Aqui nós temos alguns representantes das classes do filo equinodermo. A classe asteroideia é uma classe muito importante, principalmente no ambiente aquático. Eles apresentam 5 ou mais braços, como estruturas que ajudam no processo da locomoção. Os principais exemplos são as estrelas do mar. A gente tem a classe Ophiurodeia, que apresenta um corpo achatado, semelhante ao das estrelas do mar. E elas apresentam também um disco central, por onde se separam-se esses braços. Só que os braços são mais longos. O principal exemplo é a serpente do mar. A Oquinoideia é uma classe que apresenta um esqueleto calcário, por onde partem vários espinhos, vivem incrustados em rochas. O principal exemplo é o ouriço do mar. A Holoturoideia, como principal exemplo, é o pepino do mar. Ele tem um corpo alongado. Apresenta também, nós podemos encontrar no corpo desse animal a presença de intestinos que são liberados quando esse animal é capturado por algum outro predador. Ele libera parte dos intestinos, enquanto isso ele consegue fugir da predação, e o principal exemplo é o pepino do mar. E a gente tem a classe Crinoideia. A classe Crinoideia são animais fixos, com disco central, e pode também apresentar 5 ou mais braços. O exemplo é o lírio do mar. Vamos falar agora do filo dos cordados. É o nosso filo, é o filo da espécie humana. Apresenta em alguma fase de vida, para ser cordado, 3 estruturas importantes. A notocorda, que é encontrado principalmente nos vertebrados, e ela vai dar origem à coluna vertebral. Um tubo neural dorsal, originando o sistema nervoso dorsal, e fendas branquiais na faringe. Esse filo é dividido em 5 classes: a classe dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Bons estudos, até a próxima aula.